Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu sou o Karim Feres, trazendo pessoas interessantíssimas. Não percam, vejam aí os episódios toda semana subindo. E antes de eu apresentar o convidado de hoje, vou falar para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você clicar lá e aparecer inscrever-se, é porque você não está inscrito ainda. Aí você clica no inscrever-se, aí sim você vai estar inscrito. Aliás, vai aparecer inscrito. Se você quiser receber uma notificação, ativa o sininho também, que aí cada episódio que subir, você vai receber um sinalzinho avisando que subiu um novo episódio. Então, sem mais delongas, vamos receber aqui Edu Sete. Seja bem-vindo, Edu. Tudo bom, Karim? Tudo ótimo. O Edu, para quem não conhece, vão saber aí durante o Edu, pentacampeão de BMX. Isso, na modalidade Flatland. Na modalidade Flatland. Me explica exatamente o que é isso. Que anos foi que você ganhou todos esses campeonatos? Tá, vamos lá, vamos começar. O início do esporte foi uma coisa bem engraçada, assim. Eu fui 5 vezes campeão brasileiro, profissional, competi X Games. Com que idade você foi campeão primeiro, a primeira vez? Eu comecei a prática do esporte aos 13, 14 anos. Normal, como toda, né? Muita gente... Apesar que o meu foco era futebol. Quando eu me acidentei no futebol, me machucou o joelho. E aí um dia eu estava assistindo um programa de TV, que era um programa bem famoso, onde eles colocavam competições de bike, de skate. E aí me despertou um atleta andando de BMX lá. Na época o esporte era conhecido como freestyle, que é da época old school, né? Então, mas foi na TV que você, então, o primeiro, assim, que despertou em você foi assistindo o programa de TV? Assistindo um programa do Gugu. Que legal! Na TV, que era uma competição. E aí você viu e falou, meu, isso é legal pra caramba. Foi assim? E me despertou. E aí... Então você pensou... Pô, isso aí é demais, hein? Vou tentar fazer isso. Foi assim? Mais ou menos isso, achando que era fácil. Porque quando você vê alguém fazendo os truques, você fala... Com facilidade. A pessoa treinou muito, então ela tem uma facilidade. E aí, esse atleta, ele ganhou a competição. Aí o Gugu perguntou onde ele treina. Ele falou, treino no Ibirapuera e tal. E aí, no dia seguinte, eu fui no Ibirapuera. E aí, encontrei com um cara lá, frente a frente. Assim, todo mundo parando ver o rolê dele. Ele andando de bike, assim, o esporte me despertou um prazer. E daí para diante eu comecei a treinar, mas nunca pensei em profissionalizar. Mas peraí, deixa eu... Você foi com bike ou você foi a pé? Não, já fui com uma bike, a bike, década de 80, 86, 87. Não era tão simples você ter uma bike do esporte, porque o esporte vem dos Estados Unidos. Sim. Então as peças eram muito difíceis você ter. Então eu fui com uma bike... Aro 20, BMX, mas não era uma bike específica para a prática da modalidade. Ah, mas então você já tinha. Eu tinha uma bike, eu pedalava, mas não fazia manobra, nada, só pedalava. Eu fazia no máximo, comecei na pista. Eu fazia o race, que é o BMX Race, e hoje tem a divisão, BMX Race e BMX Freestyle. E aí eu queria aprender o BMX Freestyle, onde que me despertou. E aí eu comecei a ir no Ibirapuera, vi os caras treinando e ficava tentando os truques. Nessa primeira vez que você foi, você... Chegou a bater um papo com o cara? Não, a gente fica tímido. Imagine, TV parece que é de outro planeta. Não é igual hoje, rede social. Verdade. Você vai lá, entra na rede social, você já vê os atletas e depois você vê ele pessoalmente, é normal. Não, na época era surreal. E um monte de gente em cima do cara, porque ele tinha aparecido no programa. Sim, ele era bem famoso, assim. Enfim, aí eu comecei a prática, me envolvi, conheci alguns atletas, e aí foi evoluindo no esporte. E aí eu fui para minha primeira competição em 88. E aí tinha uma média na minha categoria que era iniciante, tinha uns 30 atletas mais ou menos. Eu fiquei quase em 28º, por aí. Fiquei em último praticamente. Isso é muito feliz. Muita gente questionando a colocação e eu muito feliz de ter competido. Primeira competição, senti a garganta secar, nervosismo, isso não tem preço. Então eu falei, eu estou no esporte certo, porque eu fiquei muito nervoso, primeira competição. E só que aí, de lá, eu falei, eu preciso treinar. Não, mas peraí, e quantos meses depois que você começou, você foi para essa primeira competição? Fazia praticamente uns 2 anos, 1 ano e pouco. Tá. Não fazia muito tempo. E aí, quando eu competi, e o esporte, ele requer muito treino, qualquer esporte, né? Claro. É muita prática. Claro. Não é só qualquer esporte, qualquer atividade que você queira se destacar. E você tem que treinar bastante, repetição o tempo todo. Enfim, a gente tinha vários obstáculos. Primeiro, era um esporte de moleque.
era igual ao skate. Na verdade, não era um esporte, era um lifestyle. É verdade. Então, ninguém imaginava que aquilo poderia virar um esporte. Então, a gente fazia porque a gente gostava. Era mais um lifestyle, não tinha um ranking na época. E aí começou a se profissionalizar o esporte, de lá para cá. Nos Estados Unidos já era profissional, entendeu? Até lançou um filme, o Red, Fera da BMX, que aí ET, aí bombou, entendeu? Foi até um pouco mais profissional na época do que o skate. O skate era bem lifestyle, ninguém nem imaginava-se muito em competição. E eles andavam junto porque era um esporte meio que primos, né? O skate e o BMX. Sempre foram, né? E o surf, só que o surf também, no mar. Né? No mar. Era um esporte primos. E aí eu comecei essa primeira competição, fiquei super animado, foi em 88, aí teve uma outra em 89. E aí eu já... Você ficou animado na entrada e na saída? Sim, porque eu falo, eu consigo evoluir. Que legal. E aí eu peguei e fui para essa outra segunda competição, que foi em 89, só que eu não competi na iniciante. Eu competi numa categoria acima, que chama Expert, que era iniciante, Expert Pro. Só que nessa eu já fiquei em quarto colocado. Pô, mas por que você competiu nessa... Por causa da minha evolução. Mas os caras Eles já viram minha evolução e falaram, você não dá mais para competir na iniciante. Que legal. Você ficou em último, mas você evoluiu muito rápido. Aí eles me colocaram na categoria Expert, onde eu fiquei com um quarto colocado. E de lá em diante... a vontade era tanto de evolução, de querer aprender, de não ver obstáculo, sabe? Eu acho que o obstáculo é enfrentar sempre. Não tinha aquele lance, eu vou desistir. Não, eu não tinha preguiça. Eu tinha vontade de querer a cada dia evoluir no esporte. E a gente não tinha, por exemplo, como outros esportes, principalmente o olímpico, de você ter um futuro. Falar, não, eu vou entrar nessa base, vou virar profissional, vou ganhar dinheiro. Não. Não tinha, não existia isso. Quer dizer, era... Na loucura, né? No risco, assim, porque eu gosto, porque eu achei legal e sem pensar no... Só que aí as coisas começaram a evoluir muito rápido. Aí começou a montar equipe, aí teve a equipe Monark, aí me convidaram para participar da equipe Monark. Aí eu fui atleta... Isso logo depois do segundo campeonato? Aí... Você pegou o quarto lugar? Sim. Aí depois desse quarto colocado também, as pessoas, os atletas comentavam, falavam, pô, cara, para ter uma evolução você tem que arrumar um patrocínio. Cara, hoje você pega uma criança, qualquer um, já sabe o que é patrocínio. Na época, patrocínio? Como assim? O que é patrocínio, cara? A gente não tinha muita essa... Patrocínio? Patrocínio a gente entendia, mas patrocínio, alguém pagar para usar marca, porque não é igual hoje. Hoje você pega uma marca, você pega na sua rede social, você divulga, pronto. Todo mundo vai ver. Na época não era assim. Enfim, aí eu fui numa loja, aí vem meu apelido, que todo mundo pergunta até hoje. Pô, Edu 7 é seu sobrenome? Eu falei, não. E aí vem. E eu fui nessa loja que era próximo onde eu treinava ali na FAAP, no Higienópolis, ali tinha um estacionamento ali, eu praticava ali na FAAP, que depois vem uma outra história, que o Jânio fechou o Parque do Ibirapuera, então os atletas, a maioria se direcionaram tudo para a FAAP, para a prática do esporte de final de semana ali, então ali virou um point de treino de esporte radical. E aí eu voltando da FAAP, numa rua, entrei nessa loja da 775, me deparei com o dono da loja, e humildemente eu falei, eu preciso de um patrocínio. Ele olhou para mim, molequinho, tinha uns 14, 15 anos, ele falou, patrocínio você quer? O que você faz? Eu falei, ando de BMX, freestyle. Ele falou, tá bom, entra na loja lá, vou liberar umas roupas para você e beleza. Eu, como assim liberar umas roupas, cara? Eu não entendia muito a proposta. Você falou patrocínio, mas nem sabia direito não sabia o que era a ideia, né, meu? Depois, é claro, você vai entendendo como funciona, que sua imagem vale muito. Claro, né? Claro. A gente, na época, não sabia. Claro. E aí ele me deu a primeira cota, aí eu, pode pegar isso, aquilo, fui pegando alguma coisinha. Aí eu falei, e aí, como é que eu vou pagar isso? Aí a vendedora brincou, você vai pagar com a sua imagem, você divulga, o pagamento... A vendedora já falou. Falou, você usa a roupa, divulga pra galera, esse é o pagamento. Eu falei, pô, legal isso daí, essa troca, né? E foi muito natural. E aí eu comecei a usar as roupas, divulgar, e aí todo mundo falou, pô, como assim? O cara já tem patrocínio? O cara começou ontem. E aí teve uma manobra na época que poucos faziam, eu comecei a me destacar nessa manobra, chama Rope a Rony. Era uma manobra meio complexa, assim, e tipo, a maioria dos profissionais faziam essa manobra. E aí eu comecei a acertar essa manobra, comecei a treinar, e aí eu comecei a me destacar em alguns truques, aí eu comecei a treinar muito. Então, meus treinos, a média, cara, era tipo
de 4 a 10 horas diárias. Sério, meu? Eu treinava Já muito. com 14, 15 anos? 16. Aí eu já 16. trabalhava. Outra coisa, eu já trabalhava. Mas eu trabalhava e como que Comecei você conseguia? a trabalhar com 12, 13 anos. Mas como que você conseguia treinar? Trabalhava então? no banco. Então, E- o banco, bancário. O horário? Qual era o Então, horário? durante a semana, eu trabalhava normalmente, o horário comercial do banco era das 10 às 4. Das 4 até umas 6, 7 horas, dia de semana, eu treinava, tomava um banho rápido e ia para a escola. A minha rotina era essa. Caramba. E acordava cedo todo dia, trabalhava. Dormia pouco. Cara, a adrenalina era essa. Para mim não legal. tinha tempo ruim. Estudava à noite e final de semana já era o dia inteiro. Aí onde entra 10, 12 horas de treino direto. E na época muita gente fala, pô, mas você fazer uma preparação física? Não existia isso. Naquela época não tinha, Não né? tinha velho? isso. Cada um ia no seu esporte. E aí como que eu sabia quando que era o meu limite no esporte? É quando dava cãibra. Falei, porra, meu, acho que agora era Agora pra deu. parar, porque não tá dando. Agora deu. Começava a dar cãibra, eu falava, porra, eu acho que é hora de parar. Depois de 12 horas... E das o mais 6 da manhã. legal, eu morava em Perdizes, eu ia pedalando até o Ibirapuera. E Ah, é? voltava. Tinha esse detalhe. Então, quer dizer, você ia de bike, E aí treinava voltava de umas 10 bike. horas... E voltava de bike, voltava alegre de da bike, vida. Subindo, né? Subindo Porque a Brigadeiro. Da Ibirapuera pra Perdizes é subidona, a subir. Brigadeira. Cara, e aí eu curti bastante. Quando chegou uma época que eu entrei na equipe, comecei a me destacar. Aí teve um ranking de 89 para 90. Nesse ranking, os 3 melhores iam para profissional. Onde eu fiquei em quarto. Puta! Aí veio a frustração. Então vamos encerrar aqui o programa, né? Aí veio a frustração. Quarto colocado, fiquei muito chateado, sabe? Que era o sonho de ir para profissional. Você já estava preparadíssimo aí. Cara, aí eu falei, meu Deus, mas isso é muito bom na vida do atleta. Porque dá mais Dá gás, mais né? gás, falei, eu consigo. O que que aconteceu? Primeiro semestre de competição no ano seguinte, quando eu continuei na Expert, eu estava andando muito. Eu evolui muito rápido. O que que eles fizeram? Vai pra Pro de qualquer jeito. Não dá pra você ficar andando nessa categoria. Deixa eu voltar um pouco. Esses 3 que foram, você conhece os caras? Conheço. Um deles é meu amigo. Assim, hoje ele diz que é meu fã e eu sou muito fã dele também. Mas ele é pró, faz Pro só isso? Até hoje. Faz só isso da vida? Eu acredito que é o único profissional no Brasil. Quando eu digo profissional, não é que compete na categoria profissional, é que viveu do esporte. Que legal. E fez sucesso e faz até hoje. Que legal. Com 50 cara anos. Viveu a vida inteira do esporte e até hoje. E outro que dia legal. eu comentei com ele, ele falou, Du, cara, eu tive algumas lesões, né? E pensei em parar recentemente por causa do meu ombro, não estava aguentando. Ele falou, Du, você não pode parar. Você tem que continuar. Você, cara, se você continuar, o esporte morre. Você tem mais alguns atletas que continuam até hoje, você inspira as pessoas, não pode parar. Continua. Aí eu falo, porra, e o apelido dele é Pig. Eu falei, pô, Pig. Eu falei, você, cara, eu não vou mais te chamar de Pig, eu vou te chamar de Robocop, Homem Biônico, algo assim, porque os obstáculos que ele passou na vida dele e a história de vida dele também é incrível. Pô, então vamos chamar ele aqui. Ele mora nos Estados Unidos. Ah, ele mora nos Estados Unidos. Até ele virou americano. Hã? Ele virou americano. Mora nos Estados Unidos há muito tempo. Mora, porque o que acontece com a vida dele? Em 2004 ele foi chamado pro Cirque du Soleil, fez o teste, passou, virou artista do Cirque du Soleil. Aí terminou o contrato dele, hoje ele faz apresentação nos principais parques na Flórida. Ele está se apresentando agora na temporada no SeaWorld. Que legal. E o cara é incrível, por quê? Ele passou, eu acho que 1 ano e pouco, num processo de câncer, onde ele teve que tirar uma parte, acho que do pescoço aqui, um nódulo, enfim, ele passou um bocado, depois ele sofreu um acidente, rompeu os ligamentos. Ele não vem nunca para São Paulo? Difícil. Então, se vier, a gente vai. Aí a gente vai ouvir dele. Mas eu quero que você continue a sua história. Sim. E aí, voltando para minha história. Eu que perguntei lá dos outros 3. Aí voltando para minha história. Esse é o Pig que continuou. Sim. Um deles o apelido dele é Tagarela, hoje ele é músico, não pratica mais o esporte. E o outro, eu não me engano, agora o outro eu não lembro quem é exatamente. São esses daí que eu me recordo legal que foram passou. marcantes, quer dizer, principalmente o Pig deve ter sido o primeiro lugar, o primeiro, sim. Que é o cara que continuou sim. a vida inteira no esporte. E representa, graças a Deus, até hoje muito bem o esporte. O Brasil, que legal. Tá. E aí, de lá pra cá... Aí você em quarto, aí você pegou quarto, aí você ficou chateado, mas te deu uma motivação. Motivação porque menos no primeiro semestre ele já me transferiu pra Pro.
Eles viram... Menos de 6 meses? Me transferiram para prof. Meu, você tá com nível bom. Aí eu fui competir meu primeiro campeonato na profissional. Ganhei. Junto com esses caras? Junto com os outros? Com todos. E aí você ganhou? Cassino Bangu, ganhei. Fui no Rio de Janeiro. Aí de lá pra cá eu comecei a ganhar. Que 91 legal. teve Cumbatão, ganhei. Cara, aí um atrás do outro. Que comecei legal. a ganhar as competições. Aí é onde... Isso que é legal do esporte. Depois vem outra frustração. O que é a frustração? Eu acho que pra tudo, gente. Isso leva pra vida. Não se acomode. Você acha que você sempre vai ser o primeiro, e aí você entra na zona de conforto. É verdade. E aí eu era muito distante do segundo. E aí eu entrei na zona de conforto. Enquanto isso, o atleta estava ali ralando. O segundo, terceiro e quarto Quer ser o deviam primeiro. estar ralando. O que aconteceu? Teve uma nova competição. Esse atleta, que é meu amigo Pig, ganhou de mim. Eu fiquei em segundo, ele ficou em primeiro. Isso foi Que muito legal. bom. Porque isso desperta, porque aí você fala, meu, aonde eu tô errando? Você não tá errando, você se acomodou. Você entrou na zona de conforto. E aí onde eu voltei a treinar, e o mais legal é que era assim, quando eu não ganhava, aliás, ele ganhava. O e Pig vice-versa. ganhava. Um e o outro. Que legal, que E legal. o esporte, Karim, o mais importante, o que é legal, que as pessoas imaginam, quem está mais preparado. A gente tem 2 preparos hoje no esporte. Eu digo hoje em geral, com propriedade. A física, que é muito importante, mas a principal, em geral, é a saúde mental. É. Porque se você se desconcentrar, se você ficar nervoso, tudo que você treinou a vida inteira, você pode perder em minutos. Que loucura. Então isso frustra, sabe? Você vê o atleta ali e fala, pô, o cara treina, aí ele chega na competição, a gente diz numa gíria dentro do esporte, ele é amarela. Entendeu? Então, isso é muito importante. Ele sempre está com a saúde mental em O dia. Ronaldo Fenômeno que né, Sim. popularizou essa gíria aí Sim. e levou para o Brasil inteiro. Sim. Então, eu acho que é muito importante dentro do esporte. O esporte, eu digo que hoje, as pessoas têm que praticar atividade física. Todas as pessoas. Que isso é um benefício que é para o resto da vida. Concordo. Algumas pessoas dizem, eu não tenho tempo. Aí eu faço uma pergunta para todos. Você não tem tempo para atividade física. Depois vai ter que ter Você tempo tem tempo para ficar doente? Exatamente. Vai ter que ter Aí tempo tem que pra- avaliar isso pra daí. se curar de alguma coisa. Só que as pessoas acham que o esporte é saudável. Ele é saudável, entre aspas. Por quê? Alto rendimento, você tem que se Não é policiar. saudável, Ele não é 100% saudável. Ele tem um benefício. Mas exemplo pode é... ter mais malefício do que benefício, Sim. dependendo de como... Aonde a gente vê uma referência hoje, até fora do meu esporte, Cristiano Ronaldo. Ele é dedicado, ele treina, alimentação, ele procura sempre estar se orientando para melhorar o seu desempenho. Também Isso sou eu fã. acho muito legal de um atleta. Então hoje é isso. Então hoje ganhei em 91, 93, 95, 97. E aí, fora os Quais? Repete, paulistas... desculpa, 91 eu foi ganhei, o primeiro. 90 foi o primeiro, 90 depois foi foi o primeiro 91. com quantos anos? 15, 16? Não, aí eu já tinha 20 anos mais ou Já menos. tinha? 19, 20. 19, 20, primeiro. Aí depois eu ganhei, foi 91. O seguinte... Depois, ganhou. 92 eu não ganhei, o 92 Pig ganhou foi o Pig. 93. Legal. Aí depois foi 94, que era o Pig para ganhar 94. E como que foi? O que aconteceu? Eu já estava consciente que ele ia ganhar. Porque ele estava num nível absurdo. Aonde vai a saúde mental. Chegou na hora, ele amarelou. Sério? Ele ficou muito nervoso. E eu, sem pressão alguma, fui. Porque ele era o favorito? Eu ganhei. Que loucura. Cara, eu olhava pra ele e falei, cara, não acredito que eu ganhei de você. Porque a gente vê o nível, né? A gente olha pro atleta. E eu acho que do esporte, tudo que é sadio, a gente torcer pelo próximo também. Sabe, pela evolução Então, dele. isso eu ia perguntar. Vocês eram amigos, vocês não tinham, assim... Tem, na pista o bicho pega. Não, na pista, mas fora da pista... Não. O mais legal, Karim, que na época, que era muito interessante, hoje não acontece por causa de rede social, de mídia, que é tudo, o acesso é mais fácil. Na época não existia isso, então o mais legal, quando o atleta ia treinar, todo mundo parava. Fala, o que esse cara tem na manga? O que ele tem de novo? Então todo mundo parava e respeitava para ver o atleta, qual truque novo que ele ia apresentar. Treinando. Então legal. Parava. Eu ia no Ibirapuera, ficava parado olhando pra cara do outro e falava, quem é que vai lançar primeiro truque? E aí a gente escondia, treinava a semana inteira para chegar no final de semana e falar aqui, ó o que eu aprendi. Isso é muito legal. E era uma coisa muito saudável. Entendeu? E aí, por exemplo, na época não existia dieta.
Cara, eu comia coxinha, Coca-Cola e não engordava. E era o dia inteiro besteira. Aí os caras, pô, meu, como que você tem esse shape? Era genética. Ah, mas não só genética, como eu treinava 10 horas por dia. Muito, eu gastava... Final de semana, você gastava tudo. Não tinha como armazenar nada ali. Que eu comia caloria ali, eu tinha que fazer uma média de 2.000. E o atleta leve também, ele tem uma evolução melhor. Ele tem que ser ágil. O esporte, você tem que ser leve por causa da agilidade. Então, era bem leve também. Eu pesava na época entre 60 e 63 quilos. Então, eu voava na bike. Caramba! E era forte. E aí, depois, além da competição, eu comecei a me apresentar em algumas equipes. Onde eu entrei na Monarch, depois saí da Monarch e entrei na equipe Forceação, que é uma equipe de moto. Só que eles queriam bike junto na equipe. E aí a gente fazia apresentação pelo Brasil inteiro nas principais concessionárias. Quantos de moto e quantos de bike? Eram 2 de bike, teve época que eram até 3 de bike, e de moto eram uns 4 até 5 no máximo. Normalmente eram 4 de motos. Cada um fazendo suas manobras. Cada um ia na sua cilindrada. Era moto de 125 cilindradas até 1.000, 1.100. Caramba! E os caras faziam, e era o melhor de cada categoria. Que legal. Isso que é legal. Então eu era do flat, o outro era de rampa na bike, o da moto, ele era o melhor na categoria 125, o outro na 300 e aí por diante. Que demais. O outro na 1100. Demais. E era legal, cara, como não existia, Karim, essa parada de rede social, não tinha nada disso, eu lembro que eu ia fazer show, que a galera colocava a mão em mim, pra ver se era de verdade. Como assim? Colocava a mão. Acabava o show, colocava a mão e saia correndo, dando risada. Nossa, eu coloquei a mão nele. Eu falei, porra, o que tá acontecendo, cara? Mas era, sabe, imagina, as pessoas imaginavam que a galera de São Paulo era tudo maluca. Você entendeu? Então, era algo surreal, de pessoas te abraçar, sabe, principalmente criança. A gente atrai muita criança. De a criança te abraçar quase chorando. É mesmo? De um simples abraço, a criança saía feliz da vida. E de coisas que aconteceu natural, assim, em shows. Por exemplo, eu fui num show e teve um cara que falou que eu era muito louco. E aí ele veio... Depois do show? Depois do show. Nesse dia eu andei muito bem. E aí ele veio com uns pinos de cocaína, cara. Aí ele, e aí, meu? Eu falei, que porra é essa, cara? Eu não sabia, cara. Desculpa. Eu nunca usei droga, não bebo, não fumo. E na época eu fiquei, meu, pra que é isso? Ele falou, você não dá uns tiros, não? Eu falei, tiro? Não, cheira. Eu falei, não, cara. Mas você é muito louco na bike. Então os caras tinham uma visão de quem andava de esporte radical, praticava alguma coisa, os caras eram muito loucos, era drogado. A visão da galera era essa. E mal sabia que nem cerveja eu bebia, bebida alcoólica 0. Aí eu conversei com ele, eu falei, cara, se eu te falar que nem bebida alcoólica eu bebo. Aí o cara, não, você tá tirando, bem assim na gíria. Eu falei, cara, eu não uso droga, nunca usei, não preciso desse artifício. As coisas vêm natural de mim, adrenalina. Isso vem de mim, é da minha pessoa, sabe? E ele falou, como assim? Eu falei, cara, isso daí, desculpa falar, isso aí é um artifício que você não precisa. As pessoas fracas, que não têm capacidade de chegar, usam artifício. Desculpa, falei para ele. Não estou te ofendendo, mas é o que eu penso. Então, eu não preciso desse artifício. E bati um papo legal com ele e tal. Falei, cara... Tudo que você focar, você não precisa disso para você crescer na vida, para você ser um atleta, para você ser reconhecido. Você não precisa de droga. Você precisa principalmente focar no seu objetivo e dar o melhor. Aí ele olhou para mim, me abraçou, tirou foto, beleza. Acabou o evento, a gente foi embora, ele tirou uma foto. E aí teve uma turnê no ano seguinte, eu retornei para lá, para a mesma cidade. Qual era? Você lembra a cidade? Acho que é Paranavaí, por aí. Paraná. Que estado? Paraná. Paraná. Estado do Paraná. Paranavaí, eu não lembro exatamente. Só sei que estava lotado. E aí você se apresentava era uma apresentação. Campus... Não, a gente se apresentava, fechavam ruas, depende do local. E rua, ruas. Tipo, 50, 100 metros ou mais. Depende do espaço. E o plano era liso. Aí esse cara colou na minha, veio conversar comigo. Na segunda vez? Na segunda. Só que eu não reconheci o cara. Porque o cara era meio enxadão, um cara de maluco. E aí o cara veio, oi, Edu, tudo bom? Fiquei sabendo que você ia vir aqui, veio trocar ideia. Eu falei, pô, legal, cara, pô, da hora. E troquei uma ideia com o cara. Não, aí eu fiquei meio, mano, eu lembro desse cara. Mas de onde eu lembro dele? Porque é muita gente, né? Você viaja em várias cidades. Claro. E ele falou, Du, eu segui seu conselho. Eu falei, porra, eu te dei conselho? Eu não lembro. Eu não lembrava de conselho algum. E ele falou, pô, você falou que não precisava usar droga, tal. Hoje, cara, não uso mais nada.
Olha que legal. Tô sóbrio aqui, cara, tô fazendo academia, cara. Que demais. E eu nem treinava academia. E eu tô treinando, fazendo academia, tô andando com a minha motinho. velho. Hoje eu levo minha moto pra treinar, que ele gostava de wheelie. Ele se espelhou, gostou da bike, mas ele fazia a modalidade wheelie na época. Ele, porra, pego minha motinho, de vez em quando eu treino numa rua sossegada, não fico mais fazendo arruaça. Eu falei, pô, mas não mandei o cara fazer nada disso, foi do cara. Que demais. Foi algo do cara. E aí ele começou a praticar e, cara, isso daí foi marcante para mim. E ficou algo que eu guardei para mim. Eu nem dividi com meus amigos de equipe. Eu fiquei para mim, eu fiquei pensando comigo. Eu falei, eu não vou falar nada. Eu fiquei para mim. Eu falei, cara, isso não existe, cara. Como assim? Eu não falei nada pro cara fazer nada. Que idade você tinha? Ah, uns eu 25, tinha 30? 20, por aí, 20, não, um pouco mais, 25, 26, 25, um pouco mais 26, por aí. E o cara era mais velho? Era molecão, não, devia ter uns 23, 22, tá, mais novo, era novo. Pô, mas que legal, né? Você bateu um papo na boa. Mas eu não, jamais eu falei, ó, para de usar isso, não. Eu falei que pra mim não servia. E o cara foi lá e focou naquilo, o cara evoluiu. Né? Eu digo que isso é uma evolução. E as pessoas têm que entender que a gente está aqui, que tudo é possível, que você tem que evoluir na sua vida. Você está aqui para fazer história. E uma boa história. Obstáculos virão? Virão. Bastante, bastante. Para que serve o obstáculo? Você sabe para quê, Carinho? Para evolução. Ah, demais. Olha, não fui eu que passei esse roteiro pra você, nem né? eu. Nem eu. tá sendo agora. É natural, gente, é natural. Demais, legal natural. Demais, Edu. Legal demais. Eu acho que o podcast é isso. O podcast é a gente bater esse papo, explicar os benefícios, as coisas boas que aconteceram. Errei bastante, Carinho, bastante na vida. E a gente erra até hoje. Só que tem um ditado. Errar é humano, persistir no erro é burrice. É, exatamente. Então a gente sempre tenta evoluir, entender o próximo. A gente aponta muito o dedo e esquece da gente de vez em quando, né? Fala, pô, meu, o cara tá apontando, olha o que ele faz. Então vamos lá, gente. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então hoje eu tenho uma cabeça bem mais madura. Aí, de vez em quando, as pessoas falam, pô, meu, se eu tivesse a cabeça de hoje, quando eu tinha 20 anos, você não ia ter a cabeça de hoje. Porque você teve que passar pelo que passou para ter a cabeça de hoje. Exatamente. Então, acho que as coisas acontecem dessa maneira. E aí, até voltando um pouco atrás, em 2021, foi o ano marcante do esporte na minha vida. Em 2021... Eu tenho uma pergunta aqui que é o fato mais marcante da sua vida. É isso que você... É isso? Uhum. Então, espera aí, vamos dar uma pausa. E eu quero soltar o vídeo que você trouxe aqui, de você fazendo... brincando com a BMX, calistenia, enfim. Vamos pôr o vídeo aqui, Fabiano? Isso daí eu desafio um pouco na calistenia com a bike. Eu fazia os dois um pouco. Esse aqui é teu filho? Meu filho. Quantos anos tem? Aí ele tinha, eu acho que 8 anos. Hoje ele tá com 18. Esse vídeo é um pouco mais antigo. Esse vídeo tem uns 10 anos. Mas, o legal do BMX, pra quem tá vendo, é que você tem que achar que tudo é possível. Você não pode falar, não vou conseguir. Isso não vai dar, isso não dá. Não tem esse... Pode não dar certo, mas você não pode pensar assim. Você tem que sempre tentar que vai conseguir. Tentar e testar. É. Demais, velho. Olha lá. E você e o Pig e tal, vocês inventaram muita coisa desse esporte. Sim, bastante coisa. O Pig é conhecido mundialmente também. Esse é a calistenia, que hoje evoluiu muito a calistenia. Uhum. Isso daí é um pouco mais antigo. Ó. Eu adaptei esse treino. Calistenia com bike. Olha lá. Que legal. Essa é uma manobra Double Decade. Como chama essa? Double Decade. Double Decade. É um duplo salto por cima da bike. Legal demais, Edu. Então, um dos momentos mais marcantes da sua vida. Mais marcante foi... Você ia falar. Foi em 1994. Na equipe, quando a gente faz show, a gente sempre quer algo novo no show, né? A gente quer evoluir, passar algo novo no show. E na rampa, nunca foi minha modalidade, apesar de eu ter andado levemente na rampa, até andei de vertical uma época, mas nunca foi meu forte. Foi uma curiosidade. E na época tinha uma manobra que chamava backflip, onde as pessoas gostavam muito, e para show era uma manobra que chamava muita atenção, que é o looping com a bike. Então você salta na rampa, na de subida e aterriza na recepção fazendo um giro. E aí eu pratiquei com segurança durante um período essa manobra, só que aí teve um dia que eu fui fazer um treino, que ia ter uma apresentação na semana seguinte, e eu fui fazer um treino. E aí quando eu fui fazer esse treino,
Um dos saltos eu errei, a 5 metros de altura, e eu caí de bico com a bicicleta. Eu achei Sério? eu achei que a bike ia bater o bico, o garfo, e eu ia voltar para trás, só que eu fui para frente. Então não tive tempo de colocar a mão no chão, de 5 metros de altura. Então fui direto de cabeça. De cara no chão. Só que eu tava de capacete fechado, colete, tava bem equipado. E aí eu caí, logo quando eu caí eu perdi a visão, eu não enxergava. Aí vieram amigos, calma, Edu, calma, tirou meu capacete, voltou a visão normal. Eu vi só um clarão depois que eu caí, foi um clarão assim rápido, depois voltou minha visão. Quanto tempo você ficou de blackout? Com blackout? Segundos. Segundos. Segundos, fiquei 10, 20, não lembro exatamente, segundos. Eu não enxergava nada. Aí voltou minha visão, e aí esse meu amigo tirou o capacete e eu fiquei com o pescoço torto. Aí eu achei que era um torcicolor. Eu falei, porra, meu Deus, torcicolor, cara. Então vamos lá. Peguei a rampa, coloquei no carro. Meu amigo me ajudou, fui para casa. Chegando em casa, começou a me dar um pouco de sonolência. E aí eu estava muito exausto. E aí, hoje a minha esposa, na época minha namorada, ela me socorreu e falou, não, você não está bem, vamos para o médico. Você não pensou em ir no médico? Não, eu achava que era um torcicolo, que ia passar o gelol. Atleta é assim. Atleta assim, caiu, levantou, vai pro próximo. Eu achei que era um torcicolo. E aí, eu peguei, levaram eu pro médico. Algo deu errado. Olha, essa mulher aqui. Então, aí eu voltei, ela me levou até o hospital, junto com a minha sogra, examinaram, fizeram a primeira radiografia. Aí chamaram um médico e falou assim, ele olhou, ele falou, não, vamos fazer de novo, deve ter algo errado. E aí fizeram uma nova radiografia na época e aí constatou que eu estava com a cervical C1, C2, fraturada e deslocamento de medula. Que loucura! E o médico falava, você mexe os braços, você está mexendo as pernas? Eu falei, tô em pé. Você não está sentindo nada? Foi formigando? Eu falei, não. Aí ele falou, meu, não é possível. Com 2 fraturas E deslocamento de medula. O natural, depois o médico me explicou, era perder os movimentos. Simplesmente, com as fraturas já era para perder os movimentos. E eu estava movimentando. Então ele falou, vamos ter que entrar com um processo urgente aqui. A gente vai raspar a sua cabeça. Eu tinha um cabelão comprido na época. Você tinha? Tinha um cabelão bem comprido. É mesmo? Rasparam minha cabeça, 0, máquina. E só falaram assim, você nasceu de novo, então tudo que a gente fizer, você tem que ficar tranquilo. Só falaram isso. Que loucura. Rasparam e aí deram anestesia na cabeça, porque usaram uma tração na minha cabeça aqui, eu tenho os furos até hoje aqui, colocaram uma tração com peso puxando minha coluna. Cara, porque tinha risco de você... Ficar tetraplégico. Tinha risco de você ficar tetraplégico. Não é paraplégico, tetra. Enfim, foi muito rápido, só que a dor... Carinho, era imensa, sabe? Era uma dor assim que não dá para descrever a dor. Você, enquanto você estava no hospital? Quando eu estava no hospital com a tração na cabeça. Com a tração, ela faz uma pressão que parece que está colocando uma porta na sua cabeça e pressionando. Que loucura, era essa a dor? A dor era essa, e tipo, não soltava a porta, empurrando cada vez mais. O tempo inteiro com uma porta esmagando a sua cabeça. Esmagando o seu crânio. Porque era uma... A tração puxando. E aí os caras mandavam morfina. Pum! E aí, quando ia acabando o efeito, eu já estava meio sonolento, meio louco assim, eu pedia de novo. Me dá morfina que eu não estou aguentando. Isso uma média de 2 dias, essa dor. Depois foi amenizando, normal. Aí eu fiquei praticamente uns 3 meses deitado, sem se mexer. Quando eu digo sem se mexer, sem levantar, deitado. Eu tinha os movimentos, graças a Deus. Aonde de 60 e poucos quilos, eu fiquei com uma média entre 44... Sério? A 47. Quanto tempo você ficou? 3 meses. 3 meses de cama? De cama. Caramba, velho. E ali foi melhorando, meu quadro foi melhorando. Um cara que fazia atividade todo dia. Todo dia, aí veio o atrofiamento do nervo ciático. Eu sentia as pernas, mas não tinha firmeza. Fizeram os testes, falou, ele está com atrofiamento do nervo ciático, ele não vai mais andar. Falaram para os meus familiares. Chamaram meus familiares, falaram, ele não vai ter mais, ele sente a perna. Mas ele não tem firmeza. A gente fez os testes, ele não tem firmeza. Você tinha uns 30 nessa época? Não, tinha 21 anos. 21? 21. 21? Em 94 eu tinha 21. E falou, olha, você não vai mais andar. Só que não falaram para mim. Falaram para meus familiares.
Aí falou, agora a gente vai tirar essa tração e vai usar um gesso que chama Minerva. Ele tampa toda a cabeça até a cintura. E só fica os braços de fora, a cabeça, tudo. É um Robocop. Que louco. Resumindo. Aí eu fiquei com isso, só que quando eu levantei, pelo fato de ficar muito tempo deitado, eu ficava meio zonzo, não conseguia. Aí aos poucos eu fui me adaptando, dava um pouco de náusea. Andava? Não conseguia levantar. Você ficava só na cama e na cama, aí eu levantei. Levantava, era assim, só sair sentado, pra cá. Só que eu não sabia que eu ia ficar paraplégico. Então, quando eu coloquei os pés no chão, achando que ia andar, eu caí. Eu desabei, caí no chão, os enfermeiros me seguraram, falaram, calma, não é assim, você tem que ter paciência. E as pessoas, quando iam me visitar, iam chorando. E aí eu não entendia. Falei, estão indo me visitar, todo mundo triste, chorando, tentando segurar. Minha mulher, minha sogra, minha cunhada e meus pais, e ficavam chorando, só que eu não entendia por que eles estavam chorando. Falei, porra, agora que eu saí da atração, coloquei o G, vocês tinham que estar felizes, né? Que eu vou ter alta logo mais. E aí, eu perguntei na época para a diretora do hospital, falei, quando que eu vou ter alta? Ela falou, quando você andar. Ironicamente. Tá bom. Aí eu chamei a enfermeira e falei, na época eu acho que chamava Dona Beth, a diretora do hospital. E como eu era atleta, eles me trataram de uma maneira surreal, muito bom. Sabe, eles me davam uma atenção assim fora do normal. Fora que meu caso foi estudado por causa da lesão. Então, aí eles me chamaram, falaram para mim ter paciência. E aí eu comecei a tentar pedir pro enfermeiro um andador para me apoiar, umas bengalas. E eu tentei ficar em pé, só que eu não conseguia. Eu não tinha força, cara, eu tava fraco. Uhum. E aí eu tentava e não conseguia, suava. Isso foi no primeiro dia. Eu fiquei tentando várias vezes, não conseguia. Eu colocava os pés no chão, mas eu tinha que apoiar e não conseguia. Aí sentava na cadeira de roda de novo e não conseguia. No segundo dia, eu senti um pouco mais de firmeza. Eu consegui apoiar a bengala, colocar os dois pés no chão e equilibrar um pouquinho. Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou conseguir andar. Coloquei isso, eu tô ficando em pé. Só que tremia muito as pernas. Minhas pernas ficavam vibrando, assim, tremia demais. Porque eu também estava fraco, né? Você fica muito tempo parado, você fica fraco. Claro. E aí eu fiquei forçando. No terceiro dia, cara, eu coloquei algo na minha cabeça que eu tinha que sair aquele dia. Que eu coloquei a mensagem da diretora, você vai ter alta quando você andar. Eu falei, então é hoje. É hoje. Aí eu forcei muito, mas suava. Falei, é hoje. Aí eu chamei a equipe. Falei pro enfermeiro, pode chamar a Dona Beth, chama a equipe que hoje eu vou ter alta. Aí ele, como assim? Ela falou, se eu andar, ela ia me dar alta. E eu vou andar. E aí, quando eu me preparei para andar, veio os enfermeiros segurar no meu braço e falou, não. Falei, não é assim. É sozinho. Quer um andador? Não quero nada. Só que assim, é no meu tempo. Eu não vou conseguir, levantar o pé para andar. Eu vou me arrastejando devagarinho, vai ter que ser no meu tempo. Se eu chegar num determinado lugar, colocar a mão ali, eu não lembro exatamente a distância, era 5, 10, 20 metros, eu não lembro. Se eu encostar a mão ali, a senhora me dá alta? Ela falou, sim, te dou alta. E ali, cara, eu pensei em Deus, em primeiro lugar, e falei, hoje eu vou conseguir. E a vontade de querer voltar a andar de bike, cara. Sabe, o mais engraçado é que, assim, não é um esporte que vai te deixar como hoje, sonho de um jogador de futebol, de estabilizar a família, de ficar rico. De ficar milionário. Não era coisa pessoal. De querer voltar a andar de bike, de querer ver os amigos. A pegada era outra, que não tinha preço, que as pessoas hoje confundem felicidade, né? Que é algo, sabe, com grana. Bem maior. Não, é algo muito maior do que isso, sabe? A felicidade é algo que, de repente, não dá para você descrever. Não é dinheiro. Não é necessariamente dinheiro. Não, dinheiro te traz conforto, isso é óbvio. Mas a felicidade é algo surreal. E aí, Karim, eu falei, é hoje. Quando encostei a mão na parede do hospital, parecia o gol da Copa do Mundo. A galera batia muita palma, gritava, Edu, yeah! Falei, mano, o que é isso? A galera quer que eu vá embora, meu. Então até comemorando, eu dei risada, né? Até então você não sabia nada que eu ia previsão. Ficar... Nada, não sabia que eu ia ficar paraplégico, nada. E aí a Dona Beth, eu vi descendo um pouco de... Assim, lágrima. Lágrima de alegria, assim, ela me abraçou, ela falou, pelo amor de Deus, você tá magrinho. Aí minha irmã veio me buscar mais velha, na época, ela falou assim pra minha irmã,
Olha, ele tá magrinho, mas não se impressiona. Vai numa alimentação leve, vai devagar. Ela, tá bom. Ela é toda sorridente, tá bom. Entrou aqui, saiu aqui. Cara, fui pra casa, cara, X tudo. Cara, você não tem noção. Que a dona Beth não nos ouça, não veja esse podcast. Cara, eu comi tudo que tinha direito, cara. Comi. Chegou a noite, cara, me deu uma dor, cara. Claro. Atrás, parecia que era coluna. Voltei pro hospital. Peguei um estagiário, me deu Voltaren, sei lá, uma injeção lá pra tirar a dor. Ah, você teve problema com a coluna? Ah, vamos dar um Voltaren. E não parava a dor. Voltei pra casa a noite inteira, madrugada inteira com dor ali, sofrendo. De manhã, minha mãe despertou, veio uns amigos me visitar da bike. Minha mãe, que hoje é estrelinha, ela despertou e falou assim, dá pra você ir na farmácia pra mim? Falou pra um amigo meu. Ele falou, ok. Foi lá, comprou o remédio, trouxe, me deu, tomei, cara. Na hora a dor sumiu. Era o fígado, cara. Tinha atacado o fígado, você não pode comer. Você tava sem comer coisa pesada. O fígado já falou, opa, que é isso? E aí eu fiquei bem. E dali pra diante só foi evolução. Que legal. E assim, eu tive muito apoio dos meus amigos. Aí a gente vê quem é amigo de verdade. Eles iam praticamente todos os dias me visitar, me dar força. Eles iam gravar campanha. Na época rolou uma campanha de publicidade, eu acho que foi até pra C&A, que era atletas de bike. E onde eu estava, eles queriam que eu participasse da campanha. Olha que maluco. E aí meus amigos que participaram. Cara, eu fiquei muito feliz, cara, por eles, né, ter participado da campanha. Foi uma campanha muito bonita na época. E dali pra diante, se passaram, fui evoluindo. E aí foi o dia de tirar o gesso. Eu fui pro hospital em dezembro, 23 de dezembro. Eu fui para trocar o gesso. Chegou lá, eles fizeram uma radiografia e falou, ó, você tá ótimo. A gente vai colocar um colar. Só que assim, fisioterapia 6 meses, depois você volta a andar de bike. Falei, sim senhor, doutor. Beleza. Tirou um amigo meu que, como se fosse irmão, que andava de bike, que anda ainda de bike comigo, Neston, me levou para casa. Aí ele falou, Edu, eu vou treinar. Eu falei, pô, eu queria ir junto. Aí ele falou, então vamos, mas ele achou que a gente ia junto. Assistir. Eu levei a bike. Você tá brincando. Levei no a dia bike. Seguinte, velho. Levei a bike, cara. Aí eu levei a bike e aí eu comecei a treinar tudo que eu queria. Tava tudo aqui, ó. Velho. No começo eu fiquei meio travado, depois foi rolando. Tudo que eu fazia eu já tava começando a voltar a fazer. Cara, fiquei ali, no dia seguinte eu fiquei bem dolorido. O meu pescoço eu não mexia muito bem, né? Porque eu fiquei travado, Claro. Então ele não movimentava. Então, a única fisioterapia que eu acho que eu fiz na época, assim, eu ficava forçando o pescoço. O resto foi a bike. Você tá brincando. E aí, teve um convite de uma competição no ano seguinte, que foi em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, que era o programa do Gugu. E aí foi convidado alguns atletas para competir nesse programa. Eu fui um dos convidados. E logo depois do programa ia ter um campeonato brasileiro que ia ser em Taubaté. E aí eu fui competir também. No programa eu não ganhei, mas fiquei entre os melhores ali, entendeu? Peguei uma boa colocação. E no Campeonato Brasileiro de Taubaté eu fui vice-campeão brasileiro. Que legal, já na sequência. Na sequência, não teve os 6 meses. Caramba, entendeu? Que doideira. Então, acho que assim, a cabeça é algo incrível, claro, e Deus. Então, hoje, vendo tudo isso que aconteceu comigo, Karim, eu falo que é assim, aprendizado, e tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é negativo, né? Mas é para nossa evolução. É por alguma razão, né? Alguma razão. Tinha Hoje, que acontecer. essa minha experiência eu passo para as pessoas quando elas estão passando necessidade. Atualmente, hoje, ó como que é o meu destino. Eu sou agente de atletas paralímpicos. Que legal. E, cara, eu só aprendo com eles. Só aprendo. Eu tenho um atleta que, assim, eu sou... Todos eu acho assim, um nível fantástico. Só de competir, eu já tiro o chapéu para esses atletas. Mas hoje, uma atleta que eu vejo que é uma inspiração, que é uma pessoa com um astral muito bom, é a Beth Gomes. 59 anos e ainda ganhando medalha de ouro. Sério? Então aí você fala, gente, e aí? A Beth mora nos Estados Unidos também ou mora aqui? Mora no Brasil. Então ela virá aqui. Ela é incrível. A agenda dela é bem complicada, mas ela é uma pessoa... Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Vamos conseguir. E a Beth é incrível. Isso, além da Beth, eu sou da Vanessa Cristina, também sou agente dela. Do
grande João Maia, que ele também é incrível. João Maia já esteve Já aqui, um esteve. cara sensacional, fotografia cega. Um abraço, João, fotografia cega. Tem um Abraço, trabalho João. maravilhoso. Então essas pessoas, eu me espelho muito nessas pessoas. Então, isso foi bem antes daquele caso lá que você falou do rapaz. Sim. Que foi no Paraná. Foi bem Sim. antes. Mas esse você narrou como um momento mais marcante da vida. Mais Nossa. marcante. Como o nosso podcast aqui tem esse lado biográfico e motivacional, eu também queria saber de você coisas que você achava impossível e que você realizou. Tem um monte, né, pra você. Isso é pra mim. Pois é. O impossível. Como que você sai, sabe, de um tratamento muito grave? Engessado o tronco inteiro. Não, é que assim, eu editei bastante o processo. Se eu falar detalhe de tudo que aconteceu comigo, a gente vai ficar no podcast um dia inteiro. Porque teve cenas que era muito engraçado. Tipo, teve um dia que eu estressei, catei a bike de gesso e fui pedalar. Você tá de brincadeira. E aí eu olhava pra olhar se vinha carro, eu parecia o Robocop, porque não dava pra movimentar, eu virava o corpo e olhava pro lado, aí o pessoal, e aí, Robocop? Eu, que loucura. com o dedão no meio. Que loucura. Sabe, então tem coisas que a gente... Aí um dia, Karim, eu tava com a minha esposa, sabe, eu acho que qualquer ser humano passa por isso, o dia que você fala, hoje não é meu dia, eu acordo estressado, algo negativo. Uhum. E aí eu tava com a minha esposa, na época era minha namorada, e eu falei, por que aconteceu isso comigo? Eu fiquei pensando, tanto cara que faz o mal, não acontece nada, né? Eu fiquei julgando o próximo, né? E aí do outro lado da rua apareceu um cara, pior que eu. Ele tava com os 2 braços engessados, com o mesmo gesso que eu, andando sozinho, ninguém ajudando ele. Você tá brincando. Aí eu olhei assim pro cara e falei, tô zerado. Te juro, cara. Cena de comédia, né? De Porque comédia, eu olhei depois pra mim, qual ela a olhou assim, eu falei, tô zerado. Parei de reclamar. Qual a chance de a gente encontrar a pessoa engessada assim? Né? Assim, ele tava nessa posição assim, com o negócio que segurava eu aqui, sei. andando sozinho. Que coisa. Eu olhei e falei, cara, olha esse cara, tá pior que eu. Maluquice. Então isso é muito louco, né? Na nossa vida acontece tantas coisas assim que a gente tem que passar, eu acho que Deus passa, essas coisas mandam pra gente na nossa vida como aprendizado, como evolução, né? Em vez em quando a gente esquece do agradecimento, da gratidão, né? E eu acho que falta um pouco isso no ser humano, né? De fazer bem ao próximo, de ajudar o próximo. Enfim, eu acho que a gente está aqui para contar uma boa história, né? Com certeza, você tem muita história para contar. Tenho. Inclusive, a sua história, eu tenho várias perguntas, mas a sua já abarcou todas, né? Porque assim, cena de filme, porque isso aí é, né, encontrar um cara ainda assim na rua, né? O cara fica igual, cômico, pô, foi cena bem de cômico. filme e comédia, né? Impressionante. Enfim, várias cenas, né? Isso que aconteceu. Outra cena de filme. Meus amigos me levaram de gesso pro shopping para dar um rolê. Falei, vamos aí. Shopping West Plaza na época. Falei, vamos dar um rolê. Chegou lá uma senhora, olhou assustada pra mim, e ela ficou olhando assustada. Aí eu peguei e fiz BUM! Ela tomou um susto. Te juro, cara, tomou um susto. E a galera que tava ao redor deu muita risada, cara. Porque eu, apesar do jeito que eu estava ali, todo engessado, eu levava muito na esportiva, cara. Eu levava coisa muito na esportiva, entendeu? Então, não é porque eu estava engessado ali, eu era muito tranquilo, sabe? Eu não fazia de vítima, sabe? Tem pessoas que se fazem de vítima com algumas situações, né? Pra mim, eu era igual a todo mundo. E levava a vida muito na esportiva. Que legal. Sabe? Amigos meus fizeram, tipo, desenho no meu gesso inteiro, de andando de bike, outro de skate. Porque eu sempre fui muito próximo dos skatistas, sabe? Apesar de eu andar de BMX, tive uma amizade com os skatistas, assim. Eu conheço muito amigo de verdade skatista. Que era o mesmo local, né? Sim, basicamente. Então, qual a próxima pergunta? Então, Edu, eu queria saber, a gente tem aqui também um estímulo à leitura. E eu queria saber, livro que te marcou positivamente, que você indicaria? Cara, é assim, outro dia eu fiz uma pergunta para um diretor, referente a um livro, e eu acho que você deve até conhecer um diretor famoso, chama Fernando Leal. É um diretor bem famoso, trabalhou na Globo, um cara de cinema, eu gosto muito dele. Um abraço, Leal, gosto muito dele. E aí o que aconteceu? Eu falei, Leal, a grande maioria das pessoas, elas gostam muito de ver de livro de autoajuda, cara, para superar. O que você acha disso? Ele fez uma resposta muito objetiva. Ela lê tudo que ela já sabe. Tudo que está ali, ela já sabe.
Só que ela precisa ler para ela entender que tudo que está ali, ela já sabe o que ela tem que fazer. Pronto, ele só respondeu isso. E realmente, quando você lê um livro, tem situações, principalmente de autoajuda, que você já sabe, você não coloca em prática. Por quê? Porque você tem que ler algo para saber sobre aquilo, entendeu? Então, um livro que me marcou, que eu li, que eu gostei bastante, assim, não é porque eu sou agente dela, mas a história de vida dela, de superação, a minha é fichinha do que eu contei. Fichinha é a atleta Beth Gomes. A Beth. Com esclerose múltipla. Ela é uma pessoa que eu falo iluminada. O livro ela dela é Uma Atena, uma Atena brasileira, é isso? Uma Atena brasileira. Quem puder comprar esse livro não vai se arrepender. Então vai aí a dica do entrevistado de hoje, que é o Edu Sete. O livro é o da Beth Gomes, Uma Atena brasileira. Incrível, que finalizou o livro nas Paralimpíadas 2020+1, que foi 2021, em Tóquio, onde ela conquistou medalha de ouro e 2 recordes mundiais na prova. Que legal. Então você já viu que o livro... Demais. Cara, demais. E a história dela, cara, toda hora hoje ela é palestrante também, então de vez em quando eu acompanho ela em algumas palestras e a emoção vem. Eu já sei a história total, mas quando sai da boca dela, aí a emoção vem. É uma pessoa muito querida, entendeu? E a história de vida dela imagina uma pessoa com 59 anos ganhando medalha de ouro. Sabe? Ela virá aqui. Ela virá. E ela vai contar a história dela. E ela vai contar a história dela. Incrível. Ela foi no meu podcast também. Eu tenho um podcast de esporte e medicina esportiva, né? Que é o Edu 7 Atletas. Muito bom. Que é bem legal. Algumas pessoas falam, pô, mas você tem o seu podcast, por que você vai no outro? Cara, é essa a ideia. É isso aí. Sabe? Da gente passar informações. O podcast serve para isso. É isso mesmo. Pra gente sempre estar passando informações positivas para as pessoas. Exatamente. Né? Essa é a nossa ideia. Ô, Edu, a gente está caminhando aqui para o final do Tudo é Possível, esse papo delicioso, uma delícia bater papo com você aqui. Pô, e a gente tem uma brincadeira aqui, tem esse baleirinho aqui que tem umas frases, uns papeizinhos que tem umas frases. Eu queria que você pegasse o baleiro? Roda, faz como você quiser. Lembra da música Roda o Baleiro? Não lembro exatamente a música. Exatamente. Vou pegar um aqui. É esse aqui, esse é o do... Tem que ser... quiser. Não, papelzinho. Tem que ser o papelzinho. Depois você vai pegar o bottom. Um papelzinho, cara, vamos lá. Vamos ver o que saiu aí. E aí cara, você mostra pra gente. Passou dos 50 para enxergar, mas tá escrito grande. Tá grande, lê aí. Porra, agradecer alguém. Olha aí. Papai do céu, gente. É ele, gratidão. Então eu queria que você, pra sua câmera aqui, ó. Agradecer alguém sempre, Papai do céu. Ele tá ali, sempre nos vigiando, nos ajudando. Eu agradeço sempre, gratidão sempre, a oportunidade dele me dar esta vida, braço, hoje saudável, perna, e passar minha história para todos que estão assistindo o podcast. Legal demais, Edu. Agora você pode pegar em algum outro, tem aí uns bottoms, em alguma outra... Vamos aqui o bottom. Aí legal essa brincadeira, gostei, legal. Pois é. Não vai roubar. Tudo é possível. Tudo é possível. É isso aí, gente. Tudo é possível. Se você quiser pegar mais algum pro seu filho, para alguém mais, fica à vontade. Cara, eu vou pegar mais um. Aí você também vai levar uns adesivos aqui do Tudo é Possível. A gente vai fazer uma troca. Por quê? Deixa eu ver o que você tem aí. E do 7 Atletas podcast aí, também. Então, leva os meus. Vamos fazer uma troca, mostra pra câmera lá. Edu 7 Atletas, o jabá. Olha aqui, e outra coisa. Edu 7 Atletas. É uma coisa até que eu tô bebendo aqui, gente. Aqui, do 7 Atletas. Uma coisa muito importante. Eu achava que água era água. Depois que eu conheci isso aqui, ó. Que é? Água não é água. Vamos ver. Água não é água. Deixa eu ver. Ó a água. Sais minerais. Olha que legal. 10 de pH. Olha que legal. Sua saúde, essa daqui, ó, para alto rendimento. Deixa eu ver com sal de Himalaia. Essa que legal, com sal de Himalaia. E essa pro dia a dia. Olha que demais. Com 8 de pH. E essa aqui. Pro dia a dia? Pro dia a dia. Pô, mas essa você me dá, então, 30. A ideia é essa. E lembrando legal também, demais. Com H, quem quiser comprar com descontinho especial, tem a hashtag Edu7. Vai lá no site OH Água e coloca lá desconto especial, hashtag Edu7. Então, peraí, agora vamos organizar esse jabá. Já que é jabá, vamos organizar. Fala aí as suas redes sociais bonitinha. Vamos lá, minha rede social hoje é o Instagram, né?
O da empresa, eu sou publicitário atualmente. O esporte hoje é como hobby para mim. Eu digo que é a minha terapia. E minha rede social é o Edu7Atletas, o @Edu7Atletas _podcast, YouTube Edu7Atletas. E para agência em geral, tem uma outra que trabalha com atores, modelos, que é a NaniCash, @NaniCash. Tá bom? Então, para achar, Edu7 te acha em todo lugar. E para água... OH. É OH, é O com H depois, Sim, olha aqui, aagua.com.br. Aí lá você faz a compra, entrega pelo Brasil inteiro e, claro, sempre descontinho é bem-vindo, né? Claro. Aí coloca a hashtag Edu7 lá, que vai ter um desconto especial. Vamos lá no site, OH Água e com com hashtag Edu7 e aí você vai ter o desconto especial. Um promocional ali, né? Isso, entendeu? Eu tenho uma rede social que eu tive que dividir, que é o da empresa, e tem uma rede social minha que é o meu Instagram pessoal, que era familiar, que hoje é de todo mundo, dos amigos, que é o @Edu7AzevedoBMX. Tá. Esse daí é o meu pessoal mesmo, não é o da empresa. Então agora dá para achar o Edu em tudo que é lugar. Colocou Edu7, vai achar você. Vai achar alguma coisa. Para finalizar, Edu, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse um conselho, desculpa, para quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida. Cara, o conselho eu acho que ele é muito simples e direto. A gente está aqui para fazer história. A gente não leva nada aqui. Tudo é empréstimo, né? Então, o seu carro é um empréstimo, que você vai usufruir dele até um determinado tempo. A casa onde você mora é um empréstimo. Então, você tem que aproveitar o máximo. E como que se aproveita o máximo disso tudo? Ser feliz. Sabe? Tem coisas simples na vida que as pessoas não enxergam. Uma dica que eu vou dar e vocês vão refletir. Andar de bicicleta. Tem muita gente que não sabe pedalar até hoje. Então, pega o final de semana, pega a bike, vai aprender. Ah, eu sou velho. Cara, não existe idade. Você pode aprender a andar de bike com qualquer idade. E a sensação é incrível. E os pais, que em vez em quando criticam que os filhos só ficam no videogame, só no celular. Cara, é importante ele estar no videogame, no celular, para trabalhar o cognitivo. Mas o importante também é que ele trabalhe a parte física, a prática de esporte, de atividade física. Então a dica é andar de bicicleta. Legal demais, Edu. Edu Azevedo, eu não sabia. Edu Azevedo, eu não sabia que era o seu sobrenome. Azevedo, né? Eu fiquei sabendo agora que você falou na rede social. É. Pessoal, conversei aqui com o Edu7, Edu Azevedo, mas Edu7, conhecido desde do primeiro patrocínio da 775, então mais de 35 anos. 37 que eu pratico. 37 anos, olha aí, Edu7, eu fui pentacampeão brasileiro de BMX, e passou aí, né, fez inúmeras, contou aqui a história dele, então foi demais. Obrigado, Edu, pela sua presença aqui. Pessoal, se você gostou desse vídeo, vejam outros aí. A gente tem tantas outras pessoas com tantas outras profissões e tantas outras histórias de vida. Vejam aí um mais motivacional e inspiracional que o outro, mostrando que sempre tudo é possível. Então agora, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Obrigado, Edu. Valeu, Carinho. Demais. Obrigado, Show. viu? Valeu, galera. Valeu, pessoal.